Olá Brasil, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo e hoje eu tenho o prazer e também o privilégio de estar aqui junto com vocês no Palácio Anchieta, que é a sede do governo do Espírito Santo. Nós vamos conversar com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que vai nos falar também sobre o Espírito Santo que virou o jogo, que de repente, ou talvez não tão de repente assim, se tornou um exemplo para todo o Brasil. E nós estamos precisando, sim, de ótimos exemplos. Afinal, esta é a hora da tão sonhada mudança. E será que o exemplo não está mesmo aqui, em nosso estado, aqui em nossa casa? E é isso que nós queremos compartilhar com vocês, porque só é possível virar o jogo quando nós somos inspirados a tal. E a inspiração não é porque eu sou capixaba não, viu? Mas eu tenho certeza que ela também vem aqui, do Espírito Santo. Tem esse nome não por acaso, o Espírito Santo de Deus, que está aí abençoando todos nós. E hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, então, de conversar com o governador. Tudo bem, governador? Tudo bem. Prazer em falar com você, Wesley. Prazer em falar com quem está aí nos acompanhando. Alegria. Que maravilha. Em primeiro lugar, muito obrigado por ser recebido aqui no Palácio Anchieta, essa casa tão icônica para o Espírito Santo, não é verdade? O palácio aqui é lindo, né? Quem não conhece o Palácio Anchieta, aqui todos os dias tem visita monitorada, a pessoa pode vir aqui, conhecer o palácio, conhecer um pouco da história do Espírito Santo, porque este palácio aqui, ele começou a ser construído em 1551. É mesmo? Então, assim, lógico, começou como igreja, primeira igreja, pequena, foi sendo construída, ampliado. E hoje nós estamos aqui no Salão Nobre do Palácio Anchieta, tem diversos salões bonitos que você conhece bem. E é um palácio que, circulando por aqui, você vai ver uma boa parte da nossa história. E tem até mistérios envolvidos nesse palácio. Eu soube que móveis da Eva Peron estão aqui neste palácio, é verdade? Estão mesmo? Na sala francesa ali, sala dourada. Que bacana, pois é. Bom, governador, eu só quero a sua promessa agora que o senhor vai me contar como o Espírito Santo conseguiu virar o jogo e ser diferente no próximo bloco, pode ser? Sim, pode ser, lógico. Então o nosso programa já está no ar com o governador Casagrande e eu vou contar tudo sobre o Espírito Santo, que já é, sim, um grande exemplo para o Brasil. Um minutinho só. E o nosso programa Virando o Jogo hoje conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, aqui na sede do governo do estado do Espírito Santo, no Palácio Anchieta. E a nossa primeira pergunta é sobre essa questão fiscal, fundo soberano. Como é que o Espírito Santo conseguiu dar este exemplo no momento em que falta dinheiro para tantos estados? Estamos vendo tanto sofrimento nos estados, inclusive vizinhos, e nós com o fundo soberano salvaguardado. Olha, Wesley, assim, primeiro, desde 2012, eu governei o estado pela primeira vez de 2011 até 2014. Desde 2012, o Estado chegou à nota máxima na gestão fiscal. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela publica todos os anos as notas de gestão de cada Estado. Então, desde 2012, nós somos nota A. É a nota máxima, que isso significa o seguinte, que a gente cuida bem do dinheiro e a gente não gasta mais do que arrecada, né? Que a gente tem uma boa gestão do dinheiro. Então, muitas vezes as críticas não entendem muito bem isso, né? Essa questão de ter o dinheiro e não usar. Não, a gente usa, mas usa bem, tá certo? Então, assim, a gente sempre tem uma poupança, né? Sempre gasta menos do que arrecada. Então, a gente tem cuidado com o equilíbrio das coisas. Até porque não tem nenhum servidor atrasado com salário hoje. Você vê que eu cheguei em dezembro deste ano, de 2019, e concedi a reposição da inflação de 3,5%. Então, há muitos estados estão com salários atrasados. Então, essa gestão fiscal, desde 2012 até 2019, com nota A na gestão fiscal, isso nos dá um diferencial no Espírito Santo. Tá? A outra questão, eu ainda este ano, 2019, nós estamos destinando em torno de 400 milhões, pouco mais, pouco menos, dos royalties de petróleo que a gente arrecada, que é a receita nossa corrente líquida, para um fundo chamado Fundo Soberano. O que é o Fundo Soberano? É um fundo que eu vou usar esse dinheiro do governo para aplicar. Esse fundo vai ser sócio de empresas privadas, para a gente atrair mais empresas para o nosso estado, para gerar mais emprego, mais renda. Isso dá uma demonstração de preocupação com o futuro. Lógico que se eu usasse esse dinheiro no meu governo, seria melhor para o meu governo, porque ia fazer mais obra, mais programa social, que o Estado precisa.
precisa. Mas eu estou pensando lá na frente, não estou pensando nos meus 4 anos de mandato, estou pensando no médio e no longo prazo, para que o Estado possa ter essa salvaguarda a mais, como você disse. Então, além de uma boa gestão fiscal, tem um fundo soberano. Então, é uma demonstração também de gestão pública de longo prazo. Geralmente, o governante ele pensa só nos 4 anos. Pois é, né? Isso o Brasil tem sofrido tanto por isso. Por né? isso, e a gente tem que pensar no longo prazo. Então, isso é, de fato, uma posição que o Estado exerce e que nos diferencia de outras unidades administrativas e públicas do Brasil. E isso tem chamado a atenção de grandes empresas, grandes corporações para o Espírito Santo. Eu soube que hoje mesmo aqui no Palácio, o Grupo Suzano esteve aqui. Você pode nos adiantar o que aconteceu aqui com o Grupo Suzano? Um investimento de quase R$1 bilhão. Olha aí, primeira mão. 930 milhões de reais, né? Uma fábrica de papel em Cachoeiro de Itapemirim, região sul importante que tem esse investimento. Uma modernização da fábrica dela que existe no município de Aracruz, de celulose, um investimento de mais de R$200 milhões. E uma ampliação da base florestal, né? De plantio de eucalipto em parceria com os produtores locais, que é o fomento, em parceria com terras arrendadas em terras próprias, isso é um investimento de mais de R$500 milhões. Então, somados quase de R$1 bilhão, né? Com 900 empregos no Estado. Então, a organização do Estado também ajuda a gente a atrair empresas e ajuda a gente a dar segurança a quem quer fazer investimento aqui no Espírito Santo. Bom, recentemente eu mesmo fui testemunha disso aqui no próprio Palácio. Eu participei de uma reunião onde a Rússia, o grande país que é a Rússia, né? Eu costumo chamar a Rússia de império até hoje, porque é tão grande a questão territorial, se voltou para o Espírito Santo. Sim. E montou aqui uma Câmara de Comércio. Montou a Câmara de Comércio aqui, me chamou para ir no encontro com empresários russos que tivemos em Brasília. Eu estive lá apresentando o Espírito Santo. Então, quando você tem uma organização boa, você tem um tratamento republicano com o setor empresarial. Assim, o que a gente quer é que o empresário venha, gere emprego aqui e se desenvolva. Porque nós queremos que esse Estado, que tem uma população pequena, seja um Estado que seja a porta de saída do Brasil para o mundo, uma delas, e seja a porta de entrada do mundo para o Brasil. Então, nós temos uma população pequena, para isso a gente não pode ser o maior, nós temos que ser um dos melhores. Vamos até falar para o nosso Brasil um pouquinho da população do Espírito Santo, em números, como é que nós estamos situados? O Brasil tem uma população de pouco mais de 4 milhões de habitantes. Então, o Espírito Santo tem uma população de pouco mais de 4 milhões de habitantes, é uma população pequena, 2% aí da população brasileira. Tem um PIB também que chega perto de 2% da riqueza brasileira. Então é um estado que tem população pequena. Se a gente não vai ser um grande centro consumidor, porque a população também, o crescimento demográfico já está atingindo seu clímax, seu máximo, é importante que a gente seja bom. Né? Então a gente tem que ter um porto bom, rodovias boas, ferrovias boas, educação de boa qualidade, serviço público de boa qualidade, porque isso atrai as pessoas para cá para fazer turismo, para fazer investimento, e nós queremos ser um estado que tem uma boa inserção nacional e uma boa inserção internacional. Governador, eu gosto sempre também de tocar no lado humano da pessoa, da personagem por trás do cargo, né? O senhor há pouco falou sobre a necessidade de pensar a longo prazo, não apenas como o político daquele momento que quer garantir os seus votos para uma próxima eleição, não é verdade? Então, eu penso que muitos líderes, quando eles realmente se preparam para tal, eles querem inspirar outros que virão depois dele, não é verdade? O senhor tem essa preocupação com o legado que o senhor vai deixar? Porque o seu nome fica na história para sempre. O senhor é o governador, o senhor, o quadro vai estar aqui na parede, o seu nome vai estar para sempre. Como é que o senhor quer ser lembrado? Não, eu quero ser lembrado como alguém que tem responsabilidade, né, seja justo, que tenha diminuído a desigualdade social, porque o maior problema que o Brasil enfrenta hoje, que nós também, é a concentração de riqueza. Poucas pessoas com muito e muitas pessoas sem nada, literalmente, e tem algumas maneiras de distribuir riqueza. Uma maneira é ter bom serviço público. Se a pessoa tiver um bom atendimento na área de saúde, de educação de qualidade, tiver segurança, tiver programa de assistência social, isso tudo ajuda a distribuir renda, né? Outro mecanismo é uma boa reforma tributária que o Brasil tem que fazer,
gente. Para, de fato, cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Então, eu quero ser lembrado como alguém que tenha responsabilidade e que tenha incutido no coração a justiça, de fazer justiça através da ação nossa na administração pública. Que aproveitou o bom momento, ou seja, o momento em que está com a caneta na mão e sentado nessa cadeira para lutar por boas causas. Para fazer diferença. A gente tem que fazer diferença, a gente tem que preocupar, de fato, você tem razão, acho que a gente tem que preocupar com a imagem da gente, não é isso? Você é um profissional de comunicação, você tem que se preocupar com a sua imagem. Eu sempre me preocupo com isso. O que as pessoas vão saber de mim quando... Né? É isso aí, eu tenho que me preocupar, eu sou da política, então assim, eu quero ser lembrado depois que eu sair da política como alguém que deu uma contribuição para o Estado. Né? Eu não quero ser lembrado como alguém de forma negativa. Então todo o meu esforço é para que eu também possa preservar a minha história, a minha vida, mas especialmente através da prestação de serviços para as outras pessoas. E aproveitando que eu estou no Salão Verde, no próximo bloco eu vou falar sobre essa questão verde também, porque o Espírito Santo ele tem avançado com projetos incríveis para que nós tenhamos uma energia sustentável, tenhamos um estado mais voltado para essa nova dinâmica, porque, gente, o negócio está feio. Se nós não começarmos a mexer agora, vai faltar. Então, este é assunto também para o próximo bloco. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, conversando com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. E o nosso assunto agora é o meio ambiente. É possível implementar leis, criar projetos para que empresas ou o próprio governo, começando das próprias realizações públicas, possam pensar de maneira efetiva e prática sobre o consumo de energia sustentável? Eu sei que não existem projetos aqui a partir das próprias obras públicas, é verdade? Sim, é verdade. Assim, eu assinei um decreto agora, tem 2 meses atrás, de que toda nova obra pública tem que considerar a geração de energia fotovoltaica. Toda? Toda ela, toda nova obra pública. E todo convênio que eu fizer, né, com os municípios, também o projeto tem que levar em consideração a energia fotovoltaica. Tem que ter energia do sol. Tá? Porque a energia do sol cresceu muito no mundo todo. Eu estive agora recentemente em Portugal, e um Portugal que não tem nem a insolação que nós temos, tá certo? Assim, já produz muito energia solar, já produz muita energia eólica, e o mundo se volta para a energia solar. Muitas pessoas hoje produzem energia solar na sua casa. Então, assim, tem uma necessidade, nós temos uma necessidade de virarmos a página. Virarmos o jogo. Virarmos o jogo. Nós temos necessidade de virarmos o jogo, para aproveitar o programa, assim, de irmos saindo de energia de fonte fóssil, não renovável, como é o caso do petróleo, e a gente caminhar para energia renovável. Então, este é um caminho que o governo tem que incentivar. Também estou fazendo um programa chamado Mobilidade Elétrica. Nós vamos colocar alguns carros da polícia escolar, da patrulha escolar, carro elétrico, e eu no ano que vem terei o meu carro de governador também elétrico. Eu ia perguntar isso, porque eu ouvi por fontes palacianas aqui que o senhor também está interessado no carro elétrico. Não, dentro de um programa de mobilidade elétrica que a gente está fazendo junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa, com a EDP, que é uma das nossas distribuidoras de energia aqui. Nós vamos fazer, então, alguns carros, acho que 8 carros da patrulha escolar elétrico, o meu carro elétrico, e vamos, no tempo, fazendo essa avaliação para ver se a gente pode ir migrando mais carros para carros elétricos. A EDP já colocou algumas fontes de distribuição de recarga de bateria de carro. Em pontos específicos, né? Em pontos específicos, esse é o caminho. A questão ambiental é uma questão importante. A gente está vendo aí o debate no mundo sobre mudanças climáticas. É um debate importante. O governo federal se ausentou um pouco desse tema pela visão do governo. Tanto é que o Brasil foi muito criticado agora na conferência da ONU na Espanha. Então, os governos estaduais precisam entrar firme nesse trabalho, sim, porque se há um afastamento do governo federal, os governos estaduais têm que entrar para compensar o afastamento do governo federal. Até porque não tem nenhum modelo de desenvolvimento que possa ser implementado se não tiver respeito aos recursos naturais. Então, como o senhor vê essa eleição da menina Greta, por exemplo, agora como grande símbolo da luta pelo meio ambiente? Bom, o nosso presidente
brincou. O presidente ajuda ela, né? Deu um golpe muito grande para ela. Né? O Trump também, não foi só ele não, né? Mas o governador do estado tem mesmo estilo, convidaria a Greta para vir aqui falar sobre o meio ambiente? Convidaria porque ela alcançou, você vê o que é a rede social hoje, né? Assim, eu vejo como é que a comunicação, você que é um homem da comunicação, vê como mudou, né, a comunicação. Há 5 anos atrás não tinha nenhuma chance de uma personalidade dessa surgir. Não é isso? E virar a capa da Time. Virar uma pessoa reconhecida no mundo todo pela rede social. Então, assim, é lógico que o Trump ajudou, o Bolsonaro ajudou na forma que reage e ajudou na política, porque como não há uma consideração pelas questões ambientais, isso acaba destacando quem tem uma preocupação com a questão ambiental. Como ela é uma menina e todo mundo tem o sentimento de proteção às meninas, às pessoas mais novas, como as pessoas de mais idade, e ela fala as questões com coerência, né, protegendo os recursos naturais, protegendo o meio ambiente, protegendo a Amazônia, isso deu destaque a ela e ela é um produto desse mundo novo que a gente está vivendo. Mas, governador, fazendo aqui o advogado diabo, também não existia superpoderes em torno do meio ambiente que impediam até o crescimento, o avançar dos negócios. No nosso próprio estado, por exemplo, como por exemplo a criação de resorts e tudo mais, ficou tudo muito parado porque havia ali muita confusão em torno do meio ambiente. Você sempre teve, assim, o que aconteceu é que você tinha, vamos voltar antes dessa época. Antes dessa época era tudo liberado. Por exemplo, na Bahia fazem resorts à vontade, aqui não consegue fazer quase nenhum. Antes era tudo liberado. Então quem fez. É tudo liberado. O Espírito Santo foi todo desmatado, a Bahia foi toda desmatada, sim, a Mata Atlântica ficou resíduo, está sendo cerrado, está sendo destruído ainda. Então depois veio, assim, como estava tudo liberado, veio uma legislação muito rigorosa, limitando muito. Agora é hora do equilíbrio. Existe a tecnologia hoje, a inovação, o desenvolvimento tecnológico permite que você faça muitas coisas com eficiência, gastando menos energia, usando menos terra. Então, assim, investir em tecnologia para que a gente possa gastar menos energia e produzir mais sustentando o planeta. Agora, vocês vejam como a coisa é realmente difícil de ser abordada, porque mesmo com tanto rigor, como você acabou de falar aqui, nós tivemos desastres ambientais horrorosos no Brasil, que infelizmente escoaram aqui no Espírito Santo também. É só ver o exemplo de Brumadinho. No auge da política de Mariana. Então, você vê que assim, é erro de uma pessoa que eu li? Não. É um processo de negligência que envolveu muita gente que sabendo daquilo que estava acontecendo, negligenciou, não tomou as medidas adequadas naquele momento. Pois é. E nós temos, voltando aqui ao Espírito Santo, nós temos aqui uma área muito bonita a ser preservada e também a ser visitada. Nós queremos falar no próximo bloco sobre o turismo do Espírito Santo, para você que ainda não conhece ou que já esteve aqui e agora quer voltar e conhecer o novo estado do Espírito Santo. E você deve estar se perguntando, mas o Wesley está sendo garoto propaganda do Espírito Santo? Não. Eu sou um capixaba que ama esse estado e eu gosto muito de falar do meu estado. Aliás, já disse, né, o grande poeta, quem não fala da sua aldeia não consegue falar para o mundo. E eu quero falar para o mundo sobre esse estado tão especial que já até chamaram de Mônaco brasileira, né? Porque ele é pequenininho, mas ele é tudo arrumadinho. É verdade. Então, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre esse turismo, porque muita gente fala, mas o Espírito Santo, ninguém fala dele, né? Todo mundo fala de Minas Gerais, do Rio, da Bahia, mas o Espírito Santo está ali quietinho. Está sendo descoberto. Está sendo descoberto. Vamos falar como no próximo bloco. O nosso programa Virando o Jogo está no Palácio Anchieta, aqui no Espírito Santo, a sede do governo do estado, conversando com o governador, que muito gentilmente nos recebe aqui hoje. Isso é uma honra para todos nós, porque a gente sabe da sua agenda, inclusive final de ano é complicado, né? Mas muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui, né? E no bloco anterior, eu disse que ia abordar a questão do turismo do Espírito Santo. Por quê? Eu moro também em São Paulo, moro no Espírito Santo, e quando estou em São Paulo, ouço muitas vezes, governador, as pessoas falarem, o senhor também já ouviu, né? Já. Mas o Espírito Santo, era tão quietinho, né? O que tem lá? Ninguém fala muito do Espírito Santo, né? Vocês não investem em turismo? Eu te devolvo a pergunta, nós não investimos em turismo? Bem, o Espírito Santo, de fato, é um estado sombreado por grandes estados. Né? Nós ficamos aqui sombreado pelo Rio de Janeiro, que foi nossa capital lá atrás, um estado muito lindo também, muito bonito, e tem uma divulgação muito grande das novelas, dos filmes, né? Então o Rio de Janeiro ganhou muita projeção. Ganhou muita projeção. Você tem o gigante São Paulo, né? Assim, São Paulo é um outro país.
É um outro país. Tem mais de 30%, com poder econômico incrível. Mais de 30% do produto interno bruto da riqueza brasileira. Você tem aqui Minas Gerais, da história, das tradições, né, da riqueza, da beleza que é Minas. Né? E nós somos um estado... Tem a Bahia, que é vizinha, ao norte, uma explosão, no Nordeste. Então, o nosso estado ficou por muito tempo muito acanhado mesmo. É meio Mônaco mesmo, né? Ali entre França e outros países mas grandes. Mas é um estado que começa a ser descoberto pela nossa organização, pela nossa beleza. Eu compreendo e tenho falado que o estado do Espírito Santo é meio que uma síntese do Brasil. Nós temos aqui uma influência do Nordeste, nós temos uma influência de Minas, da região Sudeste, então a gente tem um pouco de tudo que tem no Brasil, num estado muito pequeno. Nós temos uma diversidade ambiental das maiores do Brasil. Tem espécie de tartaruga que só acontece aqui, tem a maior parte da biodiversidade marinha, a maior riqueza da biodiversidade marinha é aqui, a biodiversidade da Mata Atlântica, a maior é aqui, os espécies de colibris, de beija-flor é aqui, maior número de espécies. O segundo melhor clima também é aqui, né? Na região de montanhas, né? A gente não fala que é o primeiro porque alguém vai contestar, mas... Eu acho que a Suíça vai contestar. Mas a Suíça neva muito, não é o melhor, não. Então nós temos aqui uma montanha muito bonita, litoral muito bonito, e a gente tem condições hoje de ofertar serviços públicos de mais qualidade para as pessoas. É lógico que esse trabalho do turismo é um trabalho que envolve a administração pública, mas envolve muito o setor privado. Né? O setor privado precisa de... Qual é o nosso papel? O setor privado tem que ajudar na divulgação, na estruturação de bons hotéis, boas pousadas, bons resorts, tá certo? Roteiros turísticos, mas nos cabe divulgar o Estado. Então, nós estamos com campanhas nacionais, eu tenho falado muito do Espírito Santo pelo Brasil afora, divulgando o Estado, a gente tem que fazer boa divulgação, ter boa formação de profissionais que trabalham com turismo, e nós temos aqui um sistema que possa ancorar e apoiar quem quer vir aqui visitar o Espírito Santo. Mas está crescendo o turismo aqui, vai crescer cada vez mais. Graças a Deus. Agora nós não podemos convidar alguém para uma casa desarrumada, uma casa bagunçada. E o Espírito Santo, infelizmente, ganhou notícias negativas há tempos atrás por uma questão de violência, que houve uma greve aqui de policiais, na verdade, o que acabou gerando uma mídia horrorosa para o Espírito Santo, que nunca recebeu esse tipo de mídia antes, e que não é assim o dia a dia aqui, mas infelizmente ele ganhou esse tipo de mídia também. Então, vamos tocar nesse assunto, a segurança aqui no Espírito Santo, como é que ela está hoje, o que está sendo feito para melhorar ainda mais? Olha, Wesley, está melhorando, sim. Quando eu assumi o governo em 2011, o estado era o segundo mais violento do Brasil em termos de homicídios. O estado só perdia para Alagoas. Alagoas era o primeiro, o Espírito Santo era o segundo. Hoje, esse 2019, nós estamos fechando com menos de 1.000 homicídios. Então, lá em 2010, nós tivemos mais de 2.000 homicídios. O estado teve mais de 2.000 homicídios. Então, o estado era o segundo, nós vamos fechar o ano sendo o 16º ou 18º. É um salto e tanto. É um salto e tanto em 10 anos, tá certo? Então, temos então um trabalho que está sendo desenvolvido pelo programa Estado Presente, que é o programa que nós montamos em 2011 de enfrentamento ao crime, está produzindo resultado. A gente tem muito que caminhar ainda, como o Brasil tem muito que caminhar ainda. O Brasil perde mais de 55 mil vidas por ano pelo motivo do crime, por homicídio. Então, assim, nós temos muito que caminhar, mas estamos caminhando, e hoje nós temos um Estado que tem uma boa estrutura na área de segurança pública. E saúde? Saúde também. Nós estamos aqui na ponta, assim, tanto com atendimento hospitalar, e agora no nosso mandato estamos estruturando muito a atenção primária, o atendimento lá na comunidade, profissionais especializados em saúde da comunidade e da família, médicos, enfermeiros e dentistas, trabalhando muito com os municípios para estruturar essa rede de apoio de urgência e emergência e de consultas com especialistas, está indo muito bem, e bons hospitais do setor público e privado que atuam aqui no nosso estado. Governador, como que, aproveitando o nome do programa mais uma vez, que o político, os políticos, a classe política pode virar o jogo e melhorar a sua imagem em relação ao Brasil, à comunidade? A classe política foi desgastada, tem sido desgastada muito, o senhor sabe disso. Tem muita gente fazendo um bom trabalho, mas tem muita gente também atrapalhando tudo aí. E para virar o jogo, o que é necessário, no seu ponto de vista, para um bom gestor e a sua comunicação com o público? Olha, primeiro, assim, ser franco com a comunidade. Assim, o político não pode falar aquilo que a comunidade quer ouvir, porque às vezes o senso comum não é a realidade. É igual quando a pessoa fala assim, ó, quanto mais prende,
menor a violência. Não é verdade. O encarceramento sem ser uma prisão qualificada não produz o efeito necessário. Então, o político tem que falar francamente com as pessoas, não pode ficar sendo demagogo e populista. Segundo, tem que agir com seriedade. Você não pode estar na administração pública como em nenhum outro local para não ser sério, tem que ser sério, tem que ser ético. E tem que produzir. Tem que produzir, literalmente a população tem pressa. Por que a população está intolerante, está impaciente? Porque ficou muito tempo sem ter resultado, tá certo? Então, nós temos que ter pressa porque a população tem pressa. Se a gente produzir, tiver esse comportamento, a gente vira o jogo. Quando eu fiz essa mesma pergunta ao então candidato Bolsonaro, aqui no Espírito Santo, eu entrevistei antes dele, né, durante a campanha, ele me disse que ele ia fazer, que ele ia acontecer. Eu perguntei, mas e no nosso caso aqui é a Assembleia, né? E lá a Câmara de Deputados, como é que você vai lidar com todos os pensamentos diferentes, todas as questões que às vezes impossibilitam a implementação de projetos, né? Ele disse, não se preocupe, eu vou fazer, seria um presidente diferente. E nós estamos vendo aí que, apesar das boas intenções, ele está sofrendo também essa questão toda de conseguir implementar os seus projetos. E aqui no seu estado, como é que é a sua comunicação com seus pares? É boa, a gente tem uma boa relação com a Assembleia, com a maioria dos deputados, a gente consegue votar as matérias de interesse da sociedade que a gente encaminha para a Assembleia. O que tem que prevalecer na atividade política, que o próprio nome diz, é diálogo. Você tem que dialogar, mesmo com quem pensa diferente de você. Quando a pessoa aceita o diálogo, você tem que dialogar, tem que ter humildade para dialogar. Tendo essa capacidade de dialogar, a gente consegue aprovar as matérias. Governador, muito obrigado pela entrevista. Foi uma entrevista que nós podemos conhecer mais do Espírito Santo através de quem hoje está no comando desse estado tão maravilhoso. Eu quero deixar o convite aqui que o senhor faça aos nossos telespectadores, para que conheçam o estado, venham aproveitar esse verão que já está aqui chegando, não é verdade? Aqui o sol é mais bonito, né? Vamos falar a verdade? Ih, gente, o negócio aqui é bom. Mas venham mesmo, quem já veio, quem não veio ainda, assim, o estado vai ser um bom passeio. E vocês vão gostar muito aqui do acolhimento que os capixabas poderão ofertar a vocês. E eu já estou preparando um programa especial sobre os poderes da areia monazítica. Lá em Guarapari tem um tipo de areia lá que faz muito bem para a saúde, inclusive o menor índice de câncer do Brasil está lá em Guarapari, talvez graças a esses poderes dessa areia. É um dos programas que você vai assistir sobre o Espírito Santo aqui, não é verdade? É bom. Eu adoro aquela padaria preta lá, né? Tá bom, gente. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo ano. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui em Virando o Jogo. Bom ano para todo mundo. Um abraço. Valeu.